Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva, acione o sininho de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, e você que já é inscrito, não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Vamos à mensagem de hoje, Gálatas, capítulo de número 1. Abra a sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo 4. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Queridos, essa mensagem ela é muito importante e ela nos traz um incentivo muito grande para nós continuarmos a nossa caminhada. A Bíblia diz que em obediência à vontade de Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto. E por que Cristo fez isso? Para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos salvos. Em Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo 62, a Bíblia vai nos dizer que os fariseus da época, os líderes, quando crucificaram Jesus, eles reuniram com Pilatos e eles pediram a Pilatos que guardassem o túmulo, porque eles estavam argumentando, inclusive até chamaram Jesus de mentiroso, dizendo que Jesus havia dito que ia ressuscitar. Então eles pediram a Pilatos que guardasse o túmulo para que, segundo eles, os discípulos não tirassem o corpo de Cristo e espalhassem que ele havia ressuscitado. No capítulo de número 28, a partir do versículo 1, nós vamos ver a ressurreição de Cristo sendo consumada, né? Cristo ressuscitou e a Bíblia vai nos dizer que os soldados, eles se venderam, eles receberam um suborno. Para quê? Para que eles dissessem que durante a noite eles dormiram e os guardas tiraram Jesus do túmulo e espalharam que ele havia ressuscitado. Na verdade, irmãos, Jesus ressuscitou. E não adiantou eles fazerem tantos esforços, não adiantou eles lutarem contra o projeto de Deus. Primeiro que Cristo, ele veio por amor a nós. Ele veio por amor à humanidade. Cristo não foi obrigado, ele foi por amor. A Bíblia diz que em obediência, né? E essa obediência, ela veio acompanhada com amor. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei que luta você está passando, mas eu quero dizer para você que assim como Cristo ressuscitou, se você continuar firme na presença do Senhor, se você não desistir, irmãos, eu sei que às vezes é difícil, eu sei que não é fácil. Eu tenho dito, né? Tenho dito aqui para os irmãos, tenho dito inclusive para minha esposa, que não é fácil e às vezes a gente sente vontade de ir para casa, né? Para casa que eu digo, morar com Cristo. Isso não é desejo suicídio, isso não é desejo suicida, não. Isso é olhar para o mundo como ele está, olhar para as pessoas como as pessoas estão, irmãos. E realmente é muito difícil. Viver no mundo em que nós estamos hoje não está fácil, né? Você vê a falta de amor, você vê o egoísmo, você vê a prepotência das pessoas, não é? E eu quero, inclusive, como eu gostaria, irmãos, que esse vídeo ele chegasse aos poderosos, né? Chegasse ao presidente da Câmara dos Deputados, chegasse ao presidente do Senado, chegasse aos ministros do Supremo, todos eles, chegassem ao presidente da República, chegasse ao ex-presidente da República, né? Chegassem às autoridades
Porque, irmãos, é tão difícil, estamos vivendo uma época tão difícil, tão complicada, né? Guerras, pessoas atingindo umas às outras. Eu estava ouvindo um vídeo onde uma autoridade estava criticando uma outra sem conhecimento de causa, né? Sem se aprofundar no assunto, falando sem saber o que estava acontecendo. E essas pessoas não compreenderam ainda, irmãos, que um dia todos os seres humanos vão prestar contas com Deus. Aquelas pessoas que crucificaram Jesus, aquelas pessoas que tentaram, não é, macular, não é, o projeto do Senhor, tentaram fazer Jesus passar por mentiroso, dizendo que ele não ressuscitou, dizendo que foram os discípulos que pegaram o corpo dele. Sabe, essas pessoas um dia elas vão prestar contas. Todos os seres humanos um dia vão prestar contas com Deus. Eu sei que às vezes a gente se sente assim pequeno, né? A gente se sente assim tão às vezes até inútil, né? Eu fico pensando como eu queria ter a oportunidade, né, de sentar com essas autoridades e falar da palavra de Deus. Eu sei que eu não posso, eu não tenho bagagem para isso, né? Mas você pode nos ajudar, né, recomendando esse vídeo, para que essas pessoas possam refletir. Assim como Cristo ressuscitou, todos os seres humanos um dia vão ressuscitar. Irmãos, é fato. Todos os seres humanos um dia vão ressuscitar. E sabe o que eu acho tão lindo, irmãos? Eu acho tão maravilhoso. Um dia eu estava conversando com uma irmã da nossa congregação, e aí eu disse para ela: irmã, eu fiquei pensando, né? Uma pessoa morre, e aí ela morre no mato, por exemplo, e aí os urubus devoram o cadáver dessa pessoa. Irmãos, a Bíblia diz que todos vão ressuscitar. Agora imagine, 100 urubus ou 200 urubus comeram um cadáver no dia da ressurreição. É incrível isso. No dia da ressurreição, essa pessoa vai ressuscitar e vai ressuscitar perfeito. Então, seria interessante que todos nós refletíssemos sobre isso. E sabe qual é o combustível que me impulsiona, que me dá forças para prosseguir? Ainda que as lutas sejam grandes, ainda que as dificuldades sejam tamanhas, o que me dá força é saber que um dia nós ressuscitaremos. E se nós perseverarmos, se nós fizermos a vontade de Deus assim como Cristo fez, se nós priorizarmos Deus assim como Cristo priorizou, um dia nós vamos ressuscitar como Ele ressuscitou. Um dia nós vamos receber um corpo glorioso como Ele recebeu. Um dia nós vamos morar com Ele na eternidade. E é importante nós levarmos essa mensagem, né? Essa semana eu perdi o meu cunhado. O meu cunhado era para mim como um pai, né? Ele terminou de me criar. Ele faleceu na sexta-feira passada. Sábado foi o enterro. Foi tão difícil, irmãos, ali ver a minha família, né, sofrendo, a minha irmã, mas há um consolo. Meu cunhado, antes de partir, né, ele foi alcançado pela palavra de Deus através de um profissional da saúde que estava atendendo ele. Eu fico tão feliz saber que em muitos hospitais existem enfermeiros, médicos, existem profissionais que conhecem a Cristo e que se preocupam em levar esta verdade a muitas pessoas que estão à beira da morte, pessoas que estão partindo e nunca fizeram uma aliança com Cristo, nunca se renderam a Cristo. E seria importante que tantos poderosos compreendessem que um dia, se eles não se arrependerem, se eles não se renderem a Cristo, um dia eles vão, né, amargar uma eternidade de sofrimento, uma eternidade de muita dor, uma eternidade onde não haverá alívio nenhum para o sofrimento, né? Então, irmãos, vamos refletir sobre isso, sabe? Eu fico pensando os discípulos todos tristes, todos
né, comovidos com a morte de Cristo, mas eles chegam ali no túmulo, em Mateus capítulo de número 28, eles se deparam com a realidade, eles se deparam, né, com a ressurreição de Cristo. E eu tenho certeza que isso trouxe para eles alegria, isso trouxe para eles ânimo, para que eles pudessem continuar fazendo a obra do Senhor, para que eles continuassem levando a mensagem, para que eles continuassem na esperança de um dia se reencontrar com Cristo, porque eles viveram com Cristo, foram discipulados por 3 anos e meio. Nós não vimos Cristo como Pedro, como os apóstolos viram. Nós não fomos discipulados por Ele como os apóstolos foram, mas nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia dele derramada na cruz do Calvário. Nós fomos alcançados pelo amor dele. Nós fomos alcançados, né, pela compaixão dele. Que possamos, irmãos, nos agarrar nisso. Que possamos não perder a oportunidade de pregar o Evangelho, de mostrar para as pessoas essa verdade. Como eu gostaria de poder me reunir um dia, sabe? E ter nessa reunião os ministros do Supremo, os presidentes do Congresso, tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara dos Deputados, os presidentes das Assembleias Legislativas, autoridades, deputados, vereadores, prefeitos, governadores, sabe? As pessoas que compõem o judiciário, e pudessem falar para elas: olha, todo o poder que vocês têm diante de Cristo não vale nada. Todo o poder que vocês têm não vai credenciá-los para a eternidade, para morarem com Cristo na eternidade. Porque todos os seres humanos, todos nós, precisamos nos arrepender, precisamos abandonar o pecado, precisamos viver uma vida correta diante do Senhor. Precisamos reconhecer que sem Cristo, nós, infelizmente, não conseguiremos ser felizes. E a felicidade completa e real, né, ela está por vir, ela está na eternidade. Paulo disse que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, queridos, eu vejo as pessoas brigarem, as pessoas discutirem, né, por causa de política. Agora mesmo, né, houve lá teve um estado, acho que foi no Paraná, mais um ataque às escolas. Que coisa triste, irmãos. Como ser humano, que ponto o ser humano chegou, que ponto o ser humano atingiu uma maldade tamanha, né? Matar crianças, né? Denegrir a imagem dos outros, perseguir os outros, machucar e não ter a humildade de reconhecer que está errado, pedir perdão, né? Abraçar o outro e dizer: nós somos irmãos. Irmãos, todos os seres humanos um dia vão trilhar um caminho chamado morte. Todos os seres humanos um dia vão trilhar um caminho para o cemitério. Até o cemitério existe companhia, né? Lá no cemitério, o velório, as pessoas lá velando, alguém fala alguma coisa, até a sepultura tem companhia, alguém levando o caixão da sepultura para lá. É você e você. Se você morrer com Cristo, se você tiver partido ou partir com Cristo, né, é você e Deus. Mas se você partir sem Cristo, já não é mais você e Deus, né? Porque, infelizmente, irmãos, muitas pessoas têm partido sem Jesus, né? Eu tenho todos os dias, quando eu acordo, a minha primeira oração: Senhor, me ajude a alcançar a salvação da minha alma. Ajude a minha família a alcançar a salvação de suas almas. Então, queridos, que possamos refletir sobre essa mensagem e que possamos permanecer firmes, mesmo diante das lutas, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das dificuldades, sabendo que um dia não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, se estivermos com Cristo, se formos morar com Cristo. Ore comigo, em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te glorificar, te exaltar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por nós. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Pai querido, abençoe cada pessoa, meu Pai. Abençoe cada um que vai assistir este vídeo, cada um que vai estar orando comigo. Senhor, eu quero te apresentar, Senhor,
Ah, meu Pai querido, todas as autoridades constituídas nesse país. Quero te apresentar, Senhor, todos os ministros do Supremo Tribunal, todos os membros do Poder Judiciário. Quero te apresentar, meu Deus, todos os membros do Poder Legislativo, do Poder Executivo. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, que possamos compreender, Senhor, que por mais que sejamos reconhecidos, que por mais que nós tenhamos, digamos assim, uma autoridade, por mais que sejamos, ó Pai, alguém, Senhor, importante na sociedade, Senhor, se não tivermos Cristo, isso não adianta de nada. Quando nós partirmos, Senhor, nós temos que levar, Senhor, Cristo conosco. Temos que ter Cristo conosco. Pai querido, porque desta vida nós não vamos levar nada material, não vamos levar nada que conquistamos aqui, não vamos levar diplomas, não vamos levar conhecimento. Tudo que nós podemos levar daqui, Senhor, é a salvação da nossa alma, porque enquanto estamos vivos, é que temos que fazer a escolha certa, a escolha por Cristo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado, exaltado para todo sempre. E não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like. Amém? Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.